Oi galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aí na reta final, no mês de junho, e a aula de hoje, números racionais e suas operações. Apesar de ser um conteúdo que vocês possam dizer assim, nós já vimos esse conteúdo, de fato é um conteúdo assim que os professores observam que os alunos erram bastante e não está tão consolidado assim nas séries finais do ensino fundamental, no caso é o 9º ano, como a gente pensa não. Então acompanhe comigo aí a aula de hoje, números racionais, tá certo? Número racional é todo número que pode ser representado por uma razão ou fração entre dois números inteiros. Exemplos de números racionais, observe aí. O primeiro exemplo, 35 dividido por 3 pode ser representado na forma de uma fração, como vocês estão vendo aí na tela. 35 dividido por 3 é a mesma coisa que escrever 35 sobre 3. O 35, que é o número que está em cima dessa razão ou fração, é o numerador e o 3 é o denominador, ok? O outro exemplo é que uma divisão pode ser representada na forma de um número decimal, como vocês estão vendo aqui nesse exemplo aí na tela de vocês. 8 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,08. Quantas casas decimais eu tenho após a vírgula? 2. Por quê? Porque foi dividido por 100. Quando eu divido um número por 10, eu terei uma casa decimal. Quando eu divido o número por 100, terei 2 casas decimais. Quando eu divido o número por 1000, 3 casas decimais depois da vírgula. Isso aí vocês também já sabem, ok? E o terceiro exemplo, a gente pode representar uma fração através de uma dízima periódica. 5 dividido por 9, se você dividir 5 por 9, até mesmo a calculadora, vocês vão verificar que o resultado vai ser uma dízima, vai se repetir, vai ter um período. O período em matemática é um número que se repete, 0,55555. Então, um número fracionário pode ser também representado na forma de uma dízima periódica, ok? Continuando aí. Transformação de números decimais em frações decimais. Vamos ver como é que é feito isso, ó. Certo? Observe os seguintes números decimais. 0,8 lê-se 8 décimos, ou seja, 8 sobre 10. Como eu falei na tela anterior, um número que é dividido por 10, 8 dividido por 10, ele vai ter uma casa decimal depois da vírgula, é 0,8, ou seja, volta uma casa decimal. Tá certo? O segundo exemplo, 0,65 lê-se 65 centésimos, ou seja, 65 sobre 100. Então, pessoal, 0,65 lê-se 65 centésimos. Por quê? Porque foi dividido por 100. 65 por 100, 0,65. 5,36 lê-se 536 centésimos. Por quê? Porque se eu dividir 536 por 100... vai dar exatamente este valor, 5,36. 2 números depois da vírgula foi dividido por 100. E o último exemplo, como vocês estão vendo aí na tela, 0,047 lê-se 47 milésimos. Por quê? Eu tenho 4 números, ou seja, se eu dividir 47 por 1000, vai dar 0,047. Observe um detalhe. Porque 0,8 eu vou ler 8 décimos, 0,8 se lê 8 décimos. Porque eu tenho 2 números, o 0 e o 8. Então, e um número depois da vírgula, 8 décimos. Por que 0,65 lê-se 65 centésimos? Porque, além de ter dividido por 100, eu tenho 2 números depois da vírgula. 5,36 vai ser o quê? 536 centésimos, foi dividido 536 por 100. E 0,047, lê-se 47 milésimos, foi dividido 47 por 1000. Verifique então que, veja aí, 0,8 eu tenho uma casa decimal, ou seja, eu vou ter um zero, formando aí o algarismo 10, no denominador da fração, 0,8, 8 sobre 10. Quando eu tenho 2 casas decimais, que é o exemplo seguinte, esse aqui,
0,65. Se eu tenho duas casas decimais é porque foi dividido por 100. O 100 tem dois zeros. 65 dividido por 100. O terceiro exemplo, 5,36 é 536 dividido por 100. São duas casas decimais, depois da vírgula, foi dividido por 100, que tem dois zeros. E por fim, o último exemplo, 0,047, tem três casas decimais depois desse número por 1000. Então é bem fácil de entender. Assim, um número decimal é igual à fração que se obtém escrevendo para o numerador o número sem vírgula e dando para o denominador a unidade seguida de tantos zeros quanto for as casas decimais, ok? Agora vamos ver aqui mais alguns exemplos. Transformação de fração decimal em número decimal. Observa as igualdades entre as frações decimais e números decimais a seguir. 15 dividido por 10, veja aí, 15 dividido por 10, eu tenho um zero no denominador da fração, então eu vou ter uma casa decimal depois da vírgula. 15 dividido por 10 é a mesma coisa que 1,5, ok? No exemplo seguinte, 31 dividido por 100. 31 dividido por 100, eu tenho dois zeros, então eu vou ter duas casas decimais depois da vírgula, 0,31. Terceiro exemplo, 7 dividido por 1000, tem três zeros no denominador, então eu vou ter três casas decimais, 0,007. E por fim, o último exemplo, 5.825 dividido por 10.000. Veja que eu tenho quatro zeros, então eu vou ter quatro casas decimais, 0,5.825, ok? Bem fácil. Operações com números racionais, que é o que vai ser cobrado na atividade a seguir. Adição e subtração inicialmente, ok? Vamos lá. Para simplificar a escrita, transformamos a adição e subtração em somas algébricas. Eliminamos os parênteses e escrevemos os números um ao lado do outro, da mesma forma como fazemos com os números inteiros. Veja aí no exemplo 1. Acompanhe aí o exemplo 1. Eu tenho 17 sobre 24 mais, aí separa com parênteses os dois sinais, menos 5 sexto. Antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que fazer o jogo de sinais. Mais e menos é menos. 17 sobre 24, menos 5 sobre 6. Então, nós já sabemos, vamos relembrar, que para efetuar uma operação com fração, adição, subtração de frações, nós temos que tirar o MMC. Tiro o MMC de 24 e 6. Como, professor? Vocês iam colocar o 24 e o 6 e ia tirar o MMC, tá certo? Ó. Você ia pegar o 24, ia pegar o 6 e ia tirar o MMC. Começa a dividir por 2. Ó. 24 por 2, 12. 6 dividido por 2, 3. Aí ainda dá por 2. Ó. 12 dividido por 2, 6. 3 não dá para dividir por 2, repete. Ainda dá por 2. 6 dividido por 2, 3. E repete o 3. Agora só dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 é 1. Aqui é 1. O MMC é a multiplicação desses números aqui. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então o MMC de 24 e 6 é 24, ok? Coloco o 24 no denominador, como vocês estão vendo aqui, tá certo? Ó, 24 no denominador. 24 dividido por 24, 24 dividido por 24, dá 1. 1 vezes 17, 17. 24 dividido por 6, dá 4. 4 vezes 5, 20. Aí restou aqui, ó. 17 menos 20 sobre 24. 17 menos 20... Como sinal do maior, o maior número é o 20, 17 menos 20, menos 3. Menos 3 sobre 24. Menos 3 sobre 24 dá para simplificar. A gente simplifica 3 por 3 e 24 por 3. 3 por 3 dá, no caso, repete sinal menos, aí 3 por 3 dá 1 e 24 dividido por 8 vai dar 23 dividido por 3 dá 1 e 24 dividido por 3 dá 8. O resultado dessa operação é menos 1 oitavo, ok?
Exemplo 2. Calcule o valor da expressão 0,3 menos 4 sobre 5 mais 1 meio menos 1,8. Vamos ver aqui este exemplo. Tá aqui, ó. Então eu vou tirar o MMC de 10, de 5, de 2, o MMC de 2, e vou tirar o MMC do 10. Tirando o MMC deles, vocês vão ver aí no caderno de vocês, que vai dar o resultado 10, tá certo? Ó. 10 dividido por 10 dá 1. Esse dividido por esse, ó. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 3, 3. Você divide o 10 pelo número aqui embaixo, e lá multiplica pelo de cima. 10 dividido por 10 é 1. 1 vezes 3, 3. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 4, 8. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 10 é 1. 1 vezes 18, 18. Aí chega nesse resultado aqui. Então você repete o 10 embaixo e faz em cima. Primeiros positivos. 3 mais 5, 8. 8 menos 8, 0. 0 mais 18, 18. Sobra 0 menos 18 dividido por 10. Dá para simplificar. Menos 18 dividido por 10. Simplifica o 18 por 2 e o 10 por 2. 18 dividido por 2 é 9. 10 dividido por 5 é 10 dividido por 2 é 5. O resultado, menos 9 sobre 5. Agora vamos ver multiplicação e divisão. Na multiplicação de números racionais, devemos multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador, assim como é mostrado nos exemplos abaixo. Veja aqui esse exemplo, ó. Vamos lá. 8 sobre 3 vezes 4 sobre 3. A gente vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Tá certo? A gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Tá certo? 8 vezes 4, 32. 3 vezes 3, 9. Então o resultado, 32 sobre 9. Outro exemplo. Esse exemplo aí de baixo, ó. Menos 5 meios vezes 4 terços. Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Menos 5 vezes 4, menos 20. 2 vezes 3, 6. Esse é o resultado. Menos 20 sobre 6 dá para simplificar. Se eu simplificar o 20 por 2 e o 6 divide por 2. 20 dividido por 2, 10. 6 dividido por 2, 3. Então, o resultado, menos 10 terços. Então, multiplicação de frações é fácil. Numerador com numerador e denominador com denominador. Isso aí você também já sabe. Na divisão de números racionais, devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda, como é mostrado no exemplo abaixo. Veja aí, ó. Aqui é uma divisão de frações. Ah, professor, tudo isso a gente já sabe. Mas tem aluno que tem dificuldade, tá certo? Se você já sabe, beleza. Deixa um like aí para você. Mas se você tem dificuldade ainda, esse é o momento de tirar. 8 terços dividido por 4 terços. Divisão de fração. Qual é a regra da divisão? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso. Quem é a primeira fração? 8 terços. Multiplica pelo inverso da segunda fração. Se a segunda fração é 4 sobre 3, o inverso vai ser 3 sobre 4. 8 sobre 3 vezes 3 sobre 4. O resultado, ó, de cima com de cima e o de baixo com de baixo. 8 vezes 3, 24. 3 vezes 4, 12. No final divide. 24 dividido por 12, o resultado, 2. Ok? Divisão com números racionais decimais. Vamos ver a divisão exata. Considera a seguinte divisão. 1,4 dividido por 1,5. Veja esse exemplo aí, ó. É só transformar os números decimais em fração e fazer a divisão. 1,4 é a mesma coisa, só tem um número depois da vírgula, uma casa decimal, eu dividi esse número por 10. Então 1,4 é a mesma coisa que 14 sobre 10. E 0,05 eu tenho dois números depois da vírgula, então esse número foi dividido por 100. 0,05 é a mesma coisa que 5 sobre 100. 14 sobre 10 dividido por 5 sobre 100. Eu posso aí fazer alguns
aplicar essa regra que nós vimos agora há pouco, divisão de fração. Ó. Repete a primeira fração, 14 sobre 10, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda não é 5 sobre 100? O inverso, o 100 vai para cima e o 5 vem para baixo. Cancela o 0 com 0 e divide 10 por 5, sobrou 2. Essa divisão toda você faz aqui. Aí 2 vezes 14, 28. 28 dividido por 1, o resultado dessa divisão é 28. Vamos para o método prático. Igualamos os números de casas decimais com acréscimo de zeros. Segundo, suprimimos as vírgulas. Terceiro, efetuamos a divisão. Vocês podem fazer aqui esse outro método aqui. Ó. 1,4 dividido por 0,5. Aumenta uma casa decimal, no caso aumenta duas casas decimais e aumenta duas casas decimais no 0,5. Aumentando duas casas decimais no 1,4, multiplicando por 100, por exemplo, dá 140. E aumentando duas casas decimais no 0,05, fica assim. No final, 140 dividido por 5, vocês vão ver que vai dar 28. É uma divisão exata. Outro exemplo, para dividirmos 17,4 por 3, por exemplo, poderemos igualar as casas decimais da vírgula e tirarmos a vírgula. Efetuaremos então a divisão de 174 por 30. Quando você tira a vírgula do 17,4, fica 174. Se você avança uma casa, tira a vírgula, você tem que acrescentar um zero também aqui no 3, para ficar 30. Então 17,4 fica 174 e 3,0 fica 30. Fazendo a divisão, vai dar 5,8 e o resto é zero. Ok? Já indo para o final da nossa aula, vamos ver aqui mais um exemplo sobre base fracionária. Quando a base de uma potenciação for uma fração, é necessário calcular a potenciação tanto para o numerador quanto para o numerador. Aplique-se a regra da distributiva. Veja aqui esse exemplo. 7 sobre 5 elevado ao cubo. Tanto o 7 está elevado ao cubo, como o 5 está elevado ao cubo. 7 elevado ao cubo é a multiplicação da base, o 7, por ele mesmo, 3 vezes. 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. 5 elevado ao cubo é a mesma coisa que multiplicar o 5 por ele mesmo 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, 7 ao cubo, 343. 5 elevado ao cubo, 125. Tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, eu agradeço a atenção de vocês e após assistir essa pequena videoaula, vocês terão uma base ou tirarão dúvidas e responderão as atividades propostas em PDF da apostila com muita tranquilidade. Um abraço a todos e até a próxima